Você pode se surpreender. A antiga história de Jericó revelada. Jericó, localizada na Cisjordânia, é famosa por ser uma das cidades habitadas mais antigas do mundo. Arqueólogos encontraram evidências de assentamentos humanos aqui, datando de mais de 11 mil anos atrás. Imagine viver em um lugar onde comunidades prosperaram enquanto mamutes vagavam pela terra. Esta antiga cidade sobreviveu a inúmeras gerações, evoluindo de uma pequena vila para um vibrante centro cultural e comercial. Devido à sua localização estratégica perto do Rio Jordão, Jericó desempenhou um papel importante na agricultura primitiva, abrindo caminho para práticas agrícolas que se espalharam por toda a região. As famosas muralhas de Jericó, frequentemente mencionadas em textos bíblicos, acrescentam a sua rica história. Hoje, os visitantes podem explorar sítios arqueológicos que mostram antigas construções e artefatos, tornando este lugar fascinante para todos que se interessam pela história da humanidade. Portanto, da próxima vez que você pensar nas cidades mais antigas do mundo, lembre-se de Jericó e sua incrível jornada no tempo. E se eu te dissesse que Michael Jackson possuía um parque de diversões? Escondido na Califórnia, o Rancho Neverland não era apenas uma propriedade luxuosa, era um paraíso encantado inspirado no espírito de Peter Pan. Michael Jackson comprou esse lugar mágico por impressionantes 17 milhões de dólares em 1988, movido pelo seu amor pelas crianças e pelo desejo de criar um espaço seguro para brincar. Imagine uma paisagem repleta de brinquedos, um zoológico de contato e até uma roda gigante onde as crianças podiam rir e brincar sem preocupações. No Neverland, risadas alegres ecoavam por jardins exuberantes e fontes cintilantes, criando uma atmosfera mágica que convidava à exploração e à diversão. Jackson sonhava com um santuário, onde crianças de todas as origens pudessem desfrutar de sua inocência, cercadas por decorações lúdicas e características imaginativas. Embora o rancho tenha deixado de funcionar como parque de diversões há anos e tenha passado por várias transformações, ele permanece como um testemunho da visão única de Jackson sobre a vida. Sua crença no poder da imaginação deu origem a um lugar que misturava lar e sonho, cativando o coração de muitos. Não é incrível como a visão de um homem criou um mundo mágico para tantos? Em 1933, o USS Akron, um magnífico dirigível da Marinha dos Ecutá, encontrou seu trágico destino durante uma forte tempestade no Oceano Atlântico. Esta impressionante embarcação foi projetada para missões de reconhecimento e funcionava como um porta-aviões voador. No entanto, enquanto navegava pelos céus tempestuosos, ocorreu uma catástrofe. Os ventos fortes da tempestade e as condições climáticas severas levaram a um desastre catastrófico, resultando na morte de 73 pessoas, tornando este evento uma das mais mortais tragédias aéreas da história. A perda afetou profundamente não apenas as famílias da tripulação, mas também toda a nação, que na época investia fortemente em tecnologias de dirigíveis. O destino do Akron levantou questões sobre a segurança dos dirigíveis e seu futuro em operações militares. Apesar da tragédia, isso abriu caminho para melhorias na segurança e no design da aviação. Hoje, a história do USS Akron serve como um lembrete dos riscos associados à aviação primitiva e da coragem daqueles que ousaram voar. Prepare-se para se surpreender com o desaparecimento do Penny no Canadá. Em 2012, o Canadá tomou uma decisão ousada ao retirar o penny de circulação. Por que eles fizeram isso? O custo de produção de um penny era maior do que seu valor. Com o aumento dos custos de produção, o governo percebeu que continuar a fabricar pennies era não apenas caro, mas também impraticável para as transações diárias. Essa decisão gerou discussões em outros países sobre a possibilidade de fazer o mesmo. Imagine um mundo onde as moedas pequenas não causam problemas. Sem pennies entulhando carteiras e lojas, as transações se tornaram mais simples e eficientes. Após a retirada do penny, muitos canadenses rapidamente se acostumaram a arredondar os preços para o centavo mais próximo. Talvez essa mudança abra caminho para outros países reconsiderarem suas moedas ultrapassadas. Em uma economia em rápida mudança, o Canadá nos mostrou que, às vezes, deixar ir pode levar a uma maior eficiência. E se eu disser que os bagres podem te picar? Os bagres são parte da família dos peixes de água doce e são criaturas incríveis, conhecidas por suas características únicas, incluindo o maior número de espécies venenosas entre os vertebrados. Esses peixes escorregadios têm glândulas venenosas especiais perto de espinhos afiados em suas nadadeiras. Quando um bagre se sente ameaçado ou é manuseado de forma inadequada,
Ele pode dar uma picada dolorosa, causando desconforto ou lesões. Esse mecanismo de defesa natural é surpreendente, já que muitas pessoas consideram os bagres como peixes de fundo inofensivos. O veneno geralmente não é fatal para os humanos, mas pode causar inchaço e dor. Na próxima vez que você estiver perto de um bagre, lembre-se desses espinhos e trate-os com cuidado. Compreender esses peixes nos ajuda a valorizar seu papel no ecossistema e a importância de respeitar toda a vida selvagem. Quem diria que algo tão familiar poderia esconder um perigo assim? Difícil de acreditar, mas o designer da Pringles está vivo. Frederick Bauer foi o gênio criativo por trás da embalagem icônica da Pringles, que mudou para sempre nossa forma de ver os chips. Antes de seu design, os chips costumavam esfarelar nos pacotes, mas sua lata cilíndrica os mantinha inteiros e frescos. Essa ideia inteligente não só facilitou os lanches, mas também transformou o mercado, tornando a Pringles muito popular. Após a morte de Bauer, ele deixou um legado único. Sua família eternizou seu amor pela criação, colocando suas cinzas em uma lata de Pringles. Esse gesto tocante destaca o quanto esse design significou para ele e a influência que teve na cultura dos lanches. Hoje, toda vez que abrimos uma lata de Pringles, as pessoas inconscientemente reconhecem a criatividade e a paixão de Bauer. Não é incrível como a criatividade pode deixar uma marca tão significativa em nosso dia a dia? Um fato interessante sobre os Estados Unidos da Terra. Em 1893, a proposta de mudar o nome dos Estados Unidos para Estados Unidos da Terra gerou grande interesse entre políticos e pensadores. Essa ideia ousada refletia a esperança de unidade global em uma época em que muitos sonhavam com um mundo onde as nações se unissem. A proposta surgiu em um período de mudanças sociais e políticas, quando as ideias progressistas estavam em alta. Os apoiadores acreditavam que um nome universal promoveria a cooperação e a paz entre os países. Embora a emenda não tenha avançado além da proposta, é interessante imaginar como seria o mundo hoje se tivesse sido aceita. Veríamos mais cooperação entre as nações, ou essa grande ideia teria se perdido na história? Imagine como essa mudança poderia ter impactado a política e a cultura mundial. Prepare-se para um emocionante passeio de bicicleta em Boheira. Nesta encantadora cidade belga, você encontrará uma aventura em uma incrível ciclovia de 211 metros que atravessa um lago deslumbrante. Inaugurada em 2016, essa oportunidade única permite que os ciclistas pedalem sobre a água, criando uma sensação mágica ao deslizar pela superfície do lago. Imagine a emoção de sentir os respingos da água nos pneus, cercado por paisagens naturais deslumbrantes. A pista, projetada para diversão e segurança, é adequada para ciclistas de todas as idades e níveis de habilidade. Famílias costumam desfrutar de passeios tranquilos juntas, enquanto ciclistas mais ousados testam seus limites. Os visitantes falam entusiasticamente sobre essa atração única, tornando-a um destino imperdível na Bélgica. Enquanto você pedala pela pista, não se esqueça de prestar atenção à fauna local que habita o lago e seus arredores. Não importa se você é um ciclista experiente ou apenas está procurando uma nova maneira de aproveitar a natureza, a ciclovia de Boheira promete experiências inesquecíveis. Então pegue sua bicicleta e prepare-se para explorar essa mágica maravilha aquática. Um fato interessante sobre as bolas de tênis de Wimbledon. Wimbledon, um dos torneios de tênis mais famosos, tem regras surpreendentes para manter suas bolas em ótimo estado. Para garantir um kick perfeito durante os jogos, essas bolas são armazenadas a 20 graus Celsius em refrigeradores especiais. Esse cuidado é importante não só para o jogo, mas também para criar uma boa atmosfera para os espectadores. Durante o torneio são usados 55 mil bolas de tênis, o que mostra a quantidade de ação que acontece nas quadras. Mas o que acontece depois do torneio? Em vez de descartá-las, Wimbledon demonstra seu compromisso com a sustentabilidade, vendendo algumas bolas para os fãs ou doando outras para instituições de caridade, como o Fundo de Vida Selvagem do Reino Unido. Lá, elas ganham uma nova vida como abrigos aconchegantes para pequenos animais. Não é incrível como o tênis pode ajudar na conservação da vida selvagem? É verdade que Urano tem luas nomeadas em homenagem a Shakespeare? Sim, é verdade. A incrível planeta Urano, conhecida por sua cor azul vibrante, possui 27 luas, muitas das quais têm nomes de personagens das famosas obras do dramaturgo William Shakespeare e do poeta Alexander Pope. Por exemplo, você encontrará Oberon e Titânia, o Rei e a Rainha das Fadas, de Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. Também há Miranda, nomeada em homenagem a um personagem de Shakespeare em A Tempestade.
e Ariel, o espírito da mesma peça. Não podemos esquecer de Umbriel, cujo nome vem do poema de Pope, A Violação do Castelo. A diversidade dos nomes reflete a combinação de literatura e ciência, mostrando que até mesmo luas distantes podem celebrar a criatividade. Cada lua tem suas características únicas. Algumas são geladas com superfícies escuras, enquanto outras são ásperas e crateradas, o que indica uma rica história de colisões. Estudar essas luas nos permite vislumbrar tanto as maravilhas do nosso sistema solar, quanto as eternas histórias da imaginação humana. Quais outros segredos as estrelas podem esconder? Acredite ou não, mas a maioria das conversas é fofoca. Pesquisas recentes em psicologia social mostram que 80% das nossas conversas diárias giram em torno de fofocas e reclamações. Isso pode parecer surpreendente, mas essas trocas têm um papel importante na forma como nos comunicamos. Falar sobre novidades interessantes de amigos ou reclamar das dificuldades do dia a dia ajuda a criar laços e fortalecer o sentimento de comunidade. Curiosamente, a fofoca pode ter uma função ainda mais importante, reforçando normas sociais e ajudando a identificar pessoas confiáveis ao nosso redor. Portanto, embora às vezes possa parecer trivial, essas conversas são uma parte essencial da nossa vida social. Na próxima vez que você se pegar fofocando ou reclamando, lembre-se de que não é apenas uma conversa vazia, é uma maneira de fortalecer nossos relacionamentos e nos orientar no mundo social. O que você acha? Isso muda sua visão sobre esse tipo de conversa? Surpreendentemente, é um fato que os pepinos do mar se autodestroem. Quando o perigo se aproxima no oceano, essas criaturas fascinantes utilizam uma estratégia de sobrevivência surpreendente chamada evisceração. Em vez de lutar contra os predadores, os pepinos do mar expulsam seus intestinos, órgãos respiratórios e, às vezes, até tecidos reprodutivos de seus corpos. Esse ato impressionante cria uma distração pegajosa. Os predadores, diante dessa refeição bizarra, muitas vezes ficam confusos ou desinteressados, permitindo que o pepino do mar escape. Notavelmente, isso não significa o fim para o pepino. Em vez disso, ele tem a capacidade de regenerar os órgãos que sacrificou em apenas algumas semanas. Esse processo extraordinário intrigou os cientistas que esperam descobrir segredos sobre a reparação de tecidos humanos e regeneração de órgãos. Ao sacrificar partes de si mesmos, os pepinos do mar ilustram uma adaptação evolutiva incrível, onde a vulnerabilidade se transforma em uma tática de sobrevivência única. O que parece ser destruição é, na verdade, um ato calculado de regeneração, mostrando-nos como a natureza às vezes prospera ao deixar ir. E se eu disser que buracos negros supermassivos formam galáxias? Pesquisas recentes mostram que muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, têm enormes buracos negros em seus centros. Esses buracos negros supermassivos podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis e exercem uma atração gravitacional incrível. Essa gravidade intensa afeta as estrelas e o gás ao seu redor, desempenhando um papel crucial na formação e evolução das galáxias ao longo do tempo. A presença de um buraco negro supermassivo pode ajudar a regular a formação de estrelas, pois sua influência gravitacional pode estimular ou impedir o surgimento de novas estrelas. Enquanto os cientistas continuam a estudar esses gigantes cósmicos, eles descobrem cada vez mais sobre a relação entre buracos negros supermassivos e as galáxias em que estão localizados. O que você acha que esses buracos negros nos ensinam sobre a nossa compreensão do universo? E se eu te dissesse que a água tóxica ameaça nossa alimentação? Quando os corpos d'água ficam contaminados, eles representam uma séria ameaça à vida aquática. Poluentes como metais pesados e produtos químicos nocivos podem se acumular em rios, lagos e oceanos, transformando esses ecossistemas antissaudáveis em ambientes perigosos para peixes e outras criaturas. À medida que as espécies lutam para sobreviver, as consequências vão além de mortes individuais. Redes alimentares inteiras são afetadas, deixando animais no topo da cadeia alimentar sem nutrição adequada. Esse desequilíbrio pode levar à diminuição das populações de várias espécies, colocando em risco a biodiversidade. Além disso, a água contaminada infiltra-se em regiões agrícolas, tornando as terras menos férteis e reduzindo significativamente a produção de alimentos. Os agricultores, sem acesso à água limpa, encontram cada vez mais dificuldades para cultivar alimentos que nutrem famílias ao redor do mundo.
Essa situação precária pode desencadear graves escassezes alimentares, fazendo com que comunidades se mudem em busca de ambientes mais seguros. Os efeitos da poluição da água tóxica ameaçam não apenas a vida selvagem, mas também a saúde e os meios de subsistência humanos. Que medidas podemos tomar para combater essa questão crítica antes que saia do controle? Você sabia que um dos sons mais marcantes do filme foi gravado durante as brincadeiras de um cachorro? O som aterrorizante do Tiranossauro Rex sacudindo sua presa foi, na verdade, capturado enquanto o cachorro balançava seu brinquedo. Essa habilidade de usar sons do dia a dia mostra a criatividade dos designers de som no cinema. Eles precisavam de um som imponente para representar o poderoso T-Rex e encontraram uma inspiração inesperada em algo tão simples quanto um cachorro brincando. Ao misturar e amplificar esse som, eles criaram o rugido assustador e o estalo de ossos que impressionaram o público em 1993. Essa inovação destaca como os cineastas frequentemente combinam sons reais com a imaginação para criar momentos inesquecíveis no cinema. Você consegue acreditar que um brinquedo de cachorro teve um papel em um filme tão lendário sobre dinossauros? Você pode ficar chocado ao saber que o Congresso limitou o tempo de debate. Em 1876, o Congresso dos Estados Unidos introduziu uma regra inovadora para controlar os discursos, muitas vezes longos, de seus membros. Essa iniciativa foi liderada por Benjamin Butler, um congressista famoso por suas falas envolventes, mas excessivamente longas. Embora a eloquência de Butler cativasse muitos, seus discursos prolongados frustravam os colegas legisladores e atrapalhavam o progresso das leis. Reconhecendo a importância da eficiência, o Congresso percebeu a necessidade de uma abordagem estruturada para os debates. Ao implementar essa nova regra, garantiram que as discussões fossem mais concisas e relevantes, permitindo que uma maior diversidade de vozes fosse ouvida. Essa mudança transformou a dinâmica dos debates no Congresso, diminuindo o risco de indivíduos poderosos monopolizarem as discussões. Como resultado, o processo legislativo se tornou mais rápido e respeitoso, promovendo uma cultura de cortesia entre os políticos. Essa decisão não apenas agilizou as operações, mas também fortaleceu os princípios democráticos ao incentivar a participação igualitária em discussões legislativas essenciais. Você consegue imaginar que zumbis nunca desejaram cérebros? A verdade sobre os zumbis é bem diferente da imagem popular de monstros famintos por cérebros que vemos nos filmes. O termo zumbi vem das crenças espirituais da África Ocidental e do Haiti, especificamente da palavra Congo Nzambi, que significa espírito dos mortos. Nesses contextos culturais, um zumbi representava uma figura trágica, muitas vezes alguém escravizado por magia negra, em vez de um cadáver em decomposição. As histórias do vodu haitiano falam de pessoas que foram enterradas vivas ou drogadas até a submissão, apenas para serem depois revividas em um estado semelhante ao de um zumbi. No século XIX, exploradores ocidentais sensacionalizaram essas histórias, enquanto antropólogos descobriram que neurotoxinas, como a tetrodotoxina encontrada em baiacos, poderiam induzir um transe catatônico, imitando o estado de zumbi. No entanto, à medida que a Guerra Fria se desenrolava, Hollywood distorceu esses conceitos em uma representação assustadora de devoradores de carne, alimentando ansiedades culturais da época. Essa transformação cinematográfica levou à percepção comum de zumbis que conhecemos hoje, mostrando uma fascinante jornada do mito histórico à cultura pop moderna. A história fascinante do Ampersand. Esse símbolo icônico, que lembra a dança das letras E e T, vem da palavra latina et, que significa e. Sua origem remonta à Roma antiga, onde escribas começaram a juntar essas letras para criar uma forma mais fluida e estilosa de representar a adição. Ao longo dos séculos, o design do ampersand se transformou em um sinal elegante que conhecemos hoje. Ele se tornou popular não apenas como um sinal de pontuação, mas também como um elemento artístico, inspirando escritores, artistas e designers. Em diferentes idiomas e culturas, o ampersand se tornou um símbolo de conexão e criatividade. Ele enfeita tudo, desde títulos de livros até logotipos, provando que esse simples sinal carrega uma rica história e continua sendo uma parte querida da nossa língua escrita. Não é incrível como um pequeno símbolo pode ter um valor histórico tão significativo?
Descubra o que realmente acontece sob a superfície gelada de Europa. A Lua Europa de Júpiter é um lugar fascinante que atrai cientistas e sonhadores. Sob sua espessa camada de gelo, existe um vasto oceano que pode conter mais do que o dobro da quantidade de água encontrada na Terra. Esse mar oculto se mantém aquecido devido às forças gravitacionais de Júpiter, criando um ambiente dinâmico e potencialmente habitável. O oceano é salgado e rico em nutrientes, levantando possibilidades empolgantes para a existência de vida além do nosso planeta. A próxima missão, Europa Clipper da NASA, pretende explorar esses mistérios, estudando a superfície gelada de Europa e analisando os geysers que ejectam vapor d'água no espaço. Esses jatos podem fornecer informações essenciais sobre o oceano que está escondido abaixo. Se houver vida microbiana nas profundezas de Europa, isso pode mudar nossa compreensão sobre a vida no universo e suas diversas formas. Imagine exploradores robóticos navegando por essas águas alienígenas, revelando segredos biológicos que permaneceram ocultos por milênios. Europa é muito mais do que um satélite coberto de gelo. Ela pode conter a chave para entender o potencial da vida em todo o cosmos. Você sabia que Keanu Reeves começou sua jornada no Líbano? O famoso ator nasceu em Beirute, Líbano, no dia 2 de setembro de 1964. Sua infância foi tudo menos comum, pois ele viajou muito devido à diversidade de origens de seus pais. O pai de Keanu, um geólogo americano, e sua mãe, uma artista britânica, se separaram quando ele era pequeno, e ele foi criado principalmente pela mãe. Essa educação multicultural teve um papel importante na formação de sua visão de mundo única. A família de Keanu se mudou para Toronto, Canadá, quando ele ainda era criança, e foi lá que ele começou sua trajetória no mundo da atuação. Apesar das dificuldades, incluindo uma infância turbulenta e a perda trágica de pessoas próximas, Keanu encontrou consolo na arte. Seu papel de destaque veio no filme de 1989, A Fantástica Aventura de Bill e Ted, que o tornou uma estrela, com papéis em clássicos como Matrix e John Wick. Keanu não apenas conquistou um nome em Hollywood, mas também se tornou uma figura querida, conhecida por sua bondade e humildade. Não é incrível como suas origens influenciaram seu caminho para a fama? Aqui está um fato surpreendente sobre a origem inesperada da vodka. A vodka, uma bebida favorita frequentemente usada em coquetéis, era mais conhecida por suas propriedades medicinais do que pelo seu sabor. Originária da Europa Oriental, esse líquido transparente era considerado um remédio para várias doenças, desde problemas digestivos até resfriados. Na verdade, médicos medievais costumavam ter vodka à mão para tratar seus pacientes. Eles acreditavam que o álcool poderia esterilizar feridas e aquecer o corpo. Somente mais tarde, especialmente no século XX, a vodka começou a ganhar popularidade como uma bebida social, conquistando o mundo com sua suavidade. Hoje, a vodka é usada em diversos coquetéis e valorizada por sua versatilidade, mas é surpreendente pensar como ela já teve uma função completamente diferente, a de curar e não de entreter. Não é incrível como os gostos e tradições podem mudar ao longo do tempo? Descubra a alegria do café Safi Sueda. Você pode se surpreender. Safi Sueda não é apenas café. É uma deliciosa e refrescante experiência que reflete a rica cultura cafeeira da sua região. Preparado pelo método tradicional de coagem, essa bebida combina café fresco com leite condensado cremoso. O resultado? Uma bebida refrescante que equilibra os sabores intensos do café com a doçura do leite, tornando-se uma escolha popular, especialmente em dias quentes. Servido com gelo, Safi Sueda traz uma agradável frescura ao seu dia a dia, convidando você a saborear cada gole. Seja em um café local ou preparado em casa, este café não é apenas uma bebida, é uma experiência cultural. Você já experimentou essa mistura única? E se eu te dissesse que a intolerância à lactose afeta a maioria das pessoas? Esse surpreendente dilema dos laticínios influencia cerca de 68% da população mundial e revela muito sobre como nossos corpos se adaptam ao longo do tempo. Quando somos bebês, os humanos produzem bastante lactase, a enzima responsável por quebrar a lactose, o açúcar encontrado no leite. No entanto, à medida que envelhecemos, muitos de nós começamos a reduzir a produção de lactase, tornando difícil digerir laticínios sem sentir desconforto. Não é incrível como nossos sistemas biológicos mudam? Diferentes regiões do mundo mostram adaptações diversas a esse fenômeno.
Por exemplo, muitos europeus do norte possuem uma mutação genética que lhes permite continuar produzindo lactase na idade adulta, permitindo que desfrutem de queijos cremosos e sorvetes deliciosos sem problemas. Em contrapartida, indivíduos no leste asiático apresentam taxas mais altas de intolerância à lactose, onde um número significativo de adultos tem dificuldades para digerir laticínios. Essa variação marcante destaca a conexão entre nossas dietas e genética, moldada ao longo de milhares de anos de evolução humana. É um lembrete incrível da rica diversidade dentro da biologia humana e do motivo pelo qual as preferências alimentares podem variar tanto entre as culturas. Você consegue encontrar o louva-a-Deus florido espinhoso? Esse inseto incrível tem a habilidade impressionante de se camuflar com as flores ao seu redor, tornando-se um mestre da disfarce na natureza. O louva-a-Deus espinhoso usa adaptações especiais para imitar a aparência das flores. Com suas cores vibrantes e padrões complexos, ele não só evita predadores, mas também espera por presas desavisadas, como borboletas. Essa tática astuta permite que o louva-a-Deus permaneça invisível enquanto aguarda pacientemente sua refeição. Pesquisadores estudaram esse inseto para entender como sua camuflagem afeta sua sobrevivência na natureza. Ao se misturar com o ambiente, ele reduz o risco de ser comido e aumenta suas chances de encontrar alimento. Essa camuflagem surpreendente demonstra a criatividade e adaptação da natureza. Na próxima vez que você estiver entre flores, fique atento. Talvez o louva-a-Deus florido espinhoso esteja esperando por você à vista. Você está pronto para procurar esse caçador astuto? Em 2016, o AlphaGo, uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google DeepMind, impressionou o mundo ao vencer Lee Sedol, o campeão mundial da antiga jogada Go. Isso foi um marco, pois o Go é jogado há mais de 2.500 anos e é conhecido por sua complexidade e estratégia profunda, representando um verdadeiro desafio até para os melhores jogadores. Para vencer, o AlphaGo usou estratégias inovadoras que nunca haviam sido exploradas por humanos, mostrando sua capacidade de aprender e se adaptar. Ao contrário do xadrez, onde o número de jogadas possíveis é limitado, no Go há quase uma infinidade de posições possíveis no tabuleiro. A vitória do AlphaGo não foi apenas uma partida, foi um importante passo na área da inteligência artificial, demonstrando como algoritmos avançados podem dominar tarefas complexas ao analisar grandes volumes de dados. Esse evento gerou discussões sobre o futuro da IA em várias áreas. Será que a IA pode mudar nossa compreensão de outras áreas complexas? A jornada da IA continua. O Dia de Ação de Graças tem raízes incríveis nas festas de colheita. Esta festa tão querida nos Yatesis Ewara começou como um encontro para agradecer pela colheita, unindo tradições dos colonizadores europeus e dos nativos americanos. No início do século XVII, os peregrinos que buscavam uma nova vida na América celebraram sua primeira colheita bem-sucedida com um banquete em 1621, convidando a tribo Wampanoag para se juntar a eles. Essa festa de 3 dias incluía uma variedade de pratos como carne de veado, aves e milho. O ato de compartilhar a comida destacava a cooperação entre os dois grupos em tempos difíceis. Com o passar dos anos, o Dia de Ação de Graças evoluiu, influenciado por diferentes práticas culturais e colheitas sazonais. Quando se tornou um feriado nacional no século XIX, era comemorado em diferentes dias em vários estados, até que o presidente Abraham Lincoln proclamou o Dia Nacional de Ação de Graças em 1863. Hoje, essa celebração se tornou um símbolo de gratidão, encontros familiares e, claro, deliciosas iguarias, mas ainda mantém ecos de suas iniciativas conjuntas entre diferentes culturas. Por que a adaptabilidade humana parece sobre-humana? Os seres humanos têm uma habilidade incrível de se adaptar a diferentes condições, o que nos destaca dos animais. Conseguimos sobreviver ao frio do Ártico ou prosperar em desertos escaldantes. Nossos corpos e mentes estão prontos para mudanças. Essa adaptabilidade é essencial para nossa sobrevivência. Pense em como conseguimos aprender novas línguas, desenvolver tecnologias e mudar nosso estilo de vida conforme a situação. Nossa resiliência se manifesta em tempos difíceis, seja em desastres naturais, problemas de saúde ou crises sociais. Essa capacidade de se recuperar e prosperar é como superpoderes, permitindo-nos não apenas sobreviver, mas também ter sucesso em diversas condições. Desde a mudança de hábitos até a aceitação de novas culturas,
Nossa jornada humana demonstra um espírito universal que nos impulsiona sempre para a frente. Quais outras qualidades surpreendentes temos? Prepare-se para se surpreender com a quantidade de cangurus na Austrália. Você sabia que existem mais de 50 milhões de cangurus no país? Isso é quase o dobro da população humana. Esses animais icônicos vivem em diversos ambientes, desde florestas verdes até campos abertos, e até mesmo nas cidades. Com suas poderosas patas traseiras e longas caudas, os cangurus estão perfeitamente adaptados ao seu habitat. Eles usam suas pernas fortes para percorrer grandes distâncias em busca de comida e água, o que os ajuda a sobreviver no clima rigoroso da Austrália. Curiosamente, os cangurus são animais sociais e costumam se reunir em grupos chamados mob. Isso não só os protege de predadores, mas também facilita a comunicação e o cuidado com os filhotes. Na Austrália, existem várias espécies de cangurus, incluindo o canguru comum, o canguru vermelho e o canguru cinza oriental, cada um com suas características únicas. Não é incrível pensar em como esses animais impressionantes prosperam em tão grande número? Conheça a minúscula aranha pato-dígua, encontrada na Colômbia. Este incrível pequeno organismo é a menor espécie de aranha conhecida, com fêmeas que atingem apenas 0,03 polegadas de largura, menor que uma semente de gergelim. Você consegue imaginar algo tão pequeno? Ela foi descoberta nas densas florestas da Colômbia e mostra a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Apesar de seu tamanho diminuto, essas aranhas desempenham um papel importante no ecossistema, alimentando-se de insetos pequenos e ajudando a controlar suas populações. Suas dimensões incomuns destacam a adaptabilidade da vida, que encontra maneiras de sobreviver em diferentes condições. Pesquisadores continuam a estudar essas espécies para entender melhor como elas sobrevivem e interagem em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver uma semente de gergelim, lembre-se de que há uma aranha na Colômbia tão pequena que pode facilmente se esconder atrás dela. A natureza não é incrível? É verdade que existem escolas florestais na Suécia? Absolutamente. Na Suécia, as escolas florestais oferecem uma maneira incrível de ensinar as crianças ao ar livre, longe das salas de aula tradicionais. Em qualquer clima, esses espaços educacionais ao ar livre incentivam as crianças a se envolverem em experiências práticas, explorando a natureza e desenvolvendo habilidades importantes. Brincando e aprendendo entre as árvores, os alunos se tornam mais confiantes e resilientes, transformando desafios em aventuras emocionantes. Imagine aprender ciências ao explorar insetos ou entender matemática medindo gravetos na floresta. Essa abordagem única não só desperta a curiosidade, mas também desenvolve o espírito de equipe e habilidades de resolução de problemas, enquanto as crianças trabalham juntas para se orientar no ambiente. Com foco na exploração, as escolas florestais ajudam as crianças a se conectarem com a natureza e a se tornarem aprendizes flexíveis, preparando-as para o futuro de uma forma envolvente e interessante. Outros países adotarão esse modelo inspirador. Você já se perguntou por que alguns animais suspendem a gravidez? Em casos incríveis, como o canguru vermelho e a corça, a natureza deu a eles uma ferramenta única de sobrevivência, chamada diapausa embrionária. Essa habilidade surpreendente permite que esses mamíferos interrompam o desenvolvimento de seus embriões quando as condições não são ideais, como durante secas ou falta de alimento. Por exemplo, a fêmea do canguru vermelho pode atrasar o crescimento de seu embrião por vários meses, aguardando o momento certo em que o ambiente melhore. Isso a ajuda a economizar energia e recursos, até que possa criar seus filhotes com sucesso. Assim, esses animais aumentam as chances de sobrevivência de seus filhotes, garantindo que quando as condições se tornem favoráveis, possam dar à luz bebês saudáveis e fortes. Não é incrível como a evolução ajuda esses mamíferos a se adaptarem ao ambiente? O que realmente torna o Deadpool único? Descobriu-se que Ryan Reynolds teve um papel fundamental para que o filme permanecesse fiel à sua ideia original. Durante as gravações do primeiro filme do Deadpool, Reynolds percebeu um detalhe importante. O estúdio Fox não queria pagar a presença diária dos roteiristas originais, Rhett Reese e Paul Wernick. Sabendo o quanto a contribuição deles era importante para o roteiro e o tom geral, Reynolds decidiu agir. Ele financiou pessoalmente a presença dos roteiristas no set, permitindo que eles trouxessem suas ideias livremente.
Essa decisão garantiu que o filme mantivesse a essência do personagem que os fãs amavam nos quadrinhos. Graças à dedicação de Reynolds, Deadpool se tornou essa experiência ousada e engraçada que encantou o público, provando que às vezes um pouco de apoio extra pode fazer toda a diferença. Você já se perguntou por que a grama Zoysia é tão resistente? Essa grama forte é conhecida por sua capacidade de sobreviver até nas condições mais difíceis, tornando-a popular para jardins em áreas com temperaturas extremas. A Zoysia cresce lentamente, o que pode frustrar quem deseja um tapete verde rapidamente, mas a paciência vale a pena. Suas raízes profundas permitem que ela prospere em períodos de seca e suporte o calor sem murchar. Você pode imaginar a Zoysia como aquele membro da família que fica ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela é confiável e robusta. Além disso, é resistente a muitos insetos e doenças que podem afetar outras gramíneas, tornando-a uma escolha de baixa manutenção para os proprietários. Essa grama forma um tapete denso que não só é bonito, mas também impede o crescimento de ervas daninhas. Portanto, se você está procurando a melhor grama para condições climáticas desafiadoras, a Zoysia pode ser seu parceiro ideal na jardinagem. Um fato interessante sobre a linha Kármán. Você sabia que a linha Kármán é uma importante fronteira que marca o limite da atmosfera do nosso planeta? Ela está localizada a cerca de 100 km acima do nível do mar, e é aqui que a atmosfera da Terra se encontra com o vasto espaço. Cientistas e organizações espaciais internacionais concordam que essa linha é significativa, pois indica um ponto claro de transição. Cruzar essa linha significa que você está oficialmente no espaço, onde as condições são radicalmente diferentes. Não há ar para respirar. As temperaturas são extremas e a sensação de gravidade zero aguarda aqueles que se atrevem a ultrapassar essa fronteira. É incrível pensar que apenas 100 quilômetros podem separar o ambiente que conhecemos do universo infinito. Esse conceito ajuda astronautas e viajantes espaciais a entenderem quando realmente deixaram a Terra. Portanto, seja no lançamento de um foguete ou em uma ambiciosa viagem ao espaço, a linha Kármán desempenha um papel importante em definir onde termina nossa atmosfera e começam os mistérios do cosmos. Um fato interessante sobre concursos de comer. Em 1983, uma mulher de 23 anos da Grã-Bretanha tentou realizar um feito incrível, comendo 19 libras de comida em apenas 4 horas. Esse impressionante recorde ainda é o maior número de alimentos consumidos de uma só vez. Imagine pratos empilhados com enormes porções de tudo, desde carnes até sobremesas. Infelizmente, esse concurso extremo de comer teve consequências trágicas, levando à sua morte prematura. Isso destaca os riscos associados a esses desafios culinários excessivos. Embora os competidores frequentemente ultrapassem seus limites por diversão ou fama, essa história nos lembra que nossos corpos só conseguem suportar uma quantidade limitada de comida de cada vez. Concursos de comer podem ser divertidos de assistir, mas podem ser perigosos se não forem abordados com cautela. Estamos colocando nossa saúde em risco por causa de desafios alimentares. Vamos descobrir a verdade sobre a superfluidez. A superfluidez é um estado incrível da matéria, onde líquidos fluem sem resistência ou viscosidade, mesmo a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto. Imagine um líquido que pode deslizar facilmente por pequenos buracos, ou ao redor de cantos afiados, sem perder velocidade. Esse fenômeno surpreendente desafia nossa experiência cotidiana com líquidos, que geralmente desaceleram ou grudam em superfícies. A superfluidez foi descoberta no hélio 4 e hélio 3, e ela expande os limites da física, questionando nossas ideias sobre o comportamento dos líquidos. Cientistas continuam a desvendar seus mistérios, pois isso abre novas possibilidades para tecnologias, incluindo computação quântica e sistemas de refrigeração modernos. Ao estudar a superfluidez, os pesquisadores não apenas aprofundam nossa compreensão da mecânica quântica, mas também inspiram inovações que podem transformar nosso mundo. É incrível pensar que um líquido pode se comportar de maneira tão diferente em condições extremas. Você já pensou em como o Ninja mudou o streaming para sempre? Em 2018, Tyler Blevins, mais conhecido como Ninja, fez história ao se tornar o primeiro streamer a ganhar $1 milhão em apenas um ano. Esse sucesso impressionante foi em grande parte devido às suas transmissões de Fortnite, que atraíram milhões de espectadores ao redor do mundo.
A personalidade carismática de Ninja e suas habilidades excepcionais nos jogos o tornaram um nome famoso, e seu sucesso abriu portas para muitos outros gamers que buscam o streaming profissional. Contratos de patrocínio com grandes marcas e colaborações com celebridades ajudaram a aumentar ainda mais sua popularidade. Hoje, o streaming não é apenas um hobby, é uma carreira real para muitos gamers iniciantes. Os rendimentos recordes de Ninja não apenas mostraram o enorme potencial do esporte, mas também inspiraram uma nova geração a explorar suas paixões nos jogos. Quem sabe o que o futuro reserva para o streaming? Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como o autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? Acredite ou não, mas um homem levantou a mão pela paz. Marbi Harati, um funcionário de banco, fez uma declaração incomum, mas significativa, há mais de 50 anos. Um dia, enquanto realizava suas atividades diárias, ele teve um momento que mudou sua vida. Essa inspiração o levou a levantar a mão, como um poderoso símbolo de dedicação e paz, um gesto que desde então atrai a atenção do mundo todo. Sua firme dedicação reflete não apenas suas crenças pessoais, mas também espalha uma mensagem de esperança para muitos outros. Ao longo de meio século, as pessoas admiram a dedicação de Marbi. Ele se tornou um testemunho vivo do poder da fé e do espírito humano. Sua mão levantada é um chamado à ação, lembrando a todos nós a buscar amor e unidade em nossas comunidades. Marbi enfrentou diversas dificuldades nesse caminho, mas continua firme em sua missão pacífica. Em um mundo cheio de desavenças, seu gesto simples serve como um farol de inspiração. Você já se perguntou como a dedicação de uma única pessoa pode gerar tantas ondas de mudança? Poucos sabem, mas Fabien Barthez é piloto. Após uma carreira brilhante como o lendário goleiro francês, Barthez surpreendeu os fãs ao mergulhar no mundo das corridas. Conhecido por suas defesas ágeis e personalidade carismática em campo, ele ousou entrar em um campo completamente diferente, pendurando as luvas. Participando de grandes competições como as 24 Horas de Le Mans, ele mostrou sua paixão pela velocidade e pela competição. Imagine um homem que um dia defendeu o gol, agora manobrando em altas velocidades. Barthez aceitou esse novo desafio com a mesma determinação que o tornou uma estrela do futebol. Sua transição destaca como os interesses podem mudar, provando que os atletas não são definidos apenas por suas conquistas em um único esporte. Para os fãs de futebol e corridas, essa jornada adiciona profundidade ao seu legado, mostrando que o amor pela competição pode assumir diferentes formas. Quantas outras lendas ainda podem nos surpreender com suas aventuras após a carreira? Acredite ou não, gêmeos podem ter aniversários diferentes. Em 2012, um caso chamou a atenção quando um gêmeo nasceu 87 dias antes do outro, estabelecendo um recorde mundial. O primeiro gêmeo nasceu prematuramente e precisava de ajuda imediata, enquanto o segundo estava sob cuidadosa observação no útero da mãe. Essa situação incomum ocorreu porque os médicos queriam garantir que o segundo gêmeo estivesse forte o suficiente para sobreviver após um nascimento tão precoce. Após uma longa espera, o segundo gêmeo finalmente nasceu saudável, tornando essa dupla única não apenas em sua história de nascimento, mas também em suas vidas. Esse caso destaca as incríveis conquistas na assistência neonatal e como os pesquisadores médicos continuam a explorar novos horizontes no parto. Você consegue imaginar nascer com uma diferença tão grande, mas ainda ser considerado gêmeo? Acredite ou não, mas o batimento cardíaco de Michael Jackson inspirou um sucesso. A famosa música Smooth Criminal é conhecida não apenas por sua melodia marcante e letras envolventes.
Ela tem um elemento único que a torna realmente especial. Os ritmos pulsantes que você ouve ao fundo vêm do verdadeiro batimento cardíaco de Michael Jackson. Esse batimento rítmico adiciona uma camada importante à faixa, intensificando a atmosfera tensa da canção. Criada pelo lendário Quincy Jones e lançada em 1987, Smooth Criminal combina pop e rock de uma forma irresistível. O batimento gravado e sobreposto no estúdio serve como um lembrete inteligente da força emocional da música de Jackson. Ele simboliza a emoção e a urgência da canção, tornando-a uma experiência inesquecível. Então, da próxima vez que você ouvir, reserve um momento para apreciar como esse elemento único realmente dá vida à música. Você já pensou por que pizza é um ótimo café da manhã? Pode parecer surpreendente, mas comparada a muitos cereais, a pizza pode ser uma escolha mais nutritiva. Muitos cereais têm muito açúcar e pouco proteína, enquanto uma fatia de pizza oferece uma combinação equilibrada de nutrientes. O queijo na pizza é uma boa fonte de proteína e tem menos açúcar do que os cereais doces. E se você adicionar vegetais como cobertura, terá ainda mais vitaminas e minerais. Claro, nem todos os cereais são iguais. Existem opções mais saudáveis, especialmente as com baixo teor de açúcar e frutas frescas. Então, da próxima vez que você decidir o que comer pela manhã, considere pegar uma fatia de pizza em vez de cereais doces. Isso pode ajudar você a se sentir satisfeito e cheio de energia por mais tempo. Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? Prepare-se para se surpreender com os espinhos dos cactos. Você sabia que essas estruturas afiadas nos cactos não são realmente espinhos? Na verdade, são folhas modificadas, chamadas de espinhos ou gloquídeos. Essa adaptação inteligente ajuda os cactos a sobreviverem em desertos áridos e severos, onde a água é extremamente preciosa. Ao reduzir a perda de água por evaporação, os espinhos desempenham um papel crucial para que essas plantas prosperem. Além disso, eles funcionam como um mecanismo de defesa contra herbívoros famintos que buscam um lanche em um ambiente tão hostil. Os cactos evoluíram ao longo de milhões de anos e suas características únicas são exemplos fascinantes da genialidade da natureza. Então, da próxima vez que você ver um cacto, lembre-se de que o que parece um espinho é, na verdade, uma ferramenta inteligente de sobrevivência, provando que mesmo nas condições mais difíceis, a vida encontra uma maneira de se adaptar e prosperar. Muitos não sabem, mas o Olimpo Mons é imenso. Com impressionantes 24 quilômetros de altura, o Olimpo Mons é o vulcão mais alto do nosso sistema solar, quase 3 vezes mais alto que o Everest. Localizado em Marte, esse colossal vulcão em escudo não só encanta com sua aparência, mas também pode se tornar um local para futuras pesquisas espaciais. Imagine astronautas fazendo emocionantes caminhadas por suas amplas encostas, apreciando a vista da paisagem marciana como nunca antes. O Olimpo Mons tem encostas suaves que se estendem por 600 quilômetros de diâmetro, tornando-o tão massivo que pode ser visto da órbita. Cientistas acreditam que ele se formou a partir de múltiplas erupções de lava, o que revela a história vulcânica e a geologia de Marte. O tamanho gigantesco do Olimpo Mons faz os pesquisadores refletirem sobre a atividade geológica do planeta e as possibilidades de expansão humana. Com o avanço constante nas tecnologias espaciais, quem sabe quais descobertas nos aguardam perto desse incrível gigante? Estamos prontos para aventuras à sombra deste grande vulcão. E se você pudesse viajar à velocidade da luz? Para alcançar essa velocidade incrível, seria necessária uma quantidade infinita de energia.
Imagine-se correndo pelo espaço a 299.792 km por segundo, tão rápido que tudo ao seu redor parece lento. Mas aqui está o detalhe. A física nos diz que, à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, a energia necessária só aumenta. A famosa equação E=mc2, formulada por Albert Einstein, destaca a relação entre energia e massa. Quando você tenta acelerar um objeto com massa até a velocidade da luz, ele na verdade se torna mais pesado, exigindo ainda mais energia para continuar acelerando. O mesmo princípio se aplica ao desacelerar. Reduzir a velocidade de uma velocidade tão alta também exigiria energia infinita. Essa realidade fascinante significa que, dentro do nosso entendimento atual do universo, nada com massa pode alcançar ou ultrapassar a velocidade da luz. Portanto, embora seja divertido sonhar em deixar as estrelas para trás em um instante, a ciência nos impõe limitações bem rígidas. Você já se perguntou por que alguns planetas são tão hostis? Um grupo de cientistas recentemente descobriu um planeta surpreendente, mais perigoso, a 63 anos-luz de distância, o que chamou a atenção de muitos. Este corpo celeste, de um azul profundo, com cores atraentes, esconde um ambiente cruel que assustaria qualquer terráqueo. Imagine ventos soprando na superfície a milhares de milhas por hora, criando tempestades diferentes de tudo que conhecemos. E não para por aí. No planeta, chove vidro derretido, o que adiciona mais caos e perigo. As condições extremas lá superam em muito as tempestades que conhecemos na Terra, levantando questões sobre que tipo de vida, se é que existe, poderia sobreviver em um ambiente tão hostil. Embora à distância ele pareça bonito, na verdade, esse planeta é um lembrete da dureza da natureza no universo. O que mais podemos aprender sobre planetas como esse? Recentemente, uma fazenda de cabras na Virgínia chamou a atenção ao convidar visitantes para abraçar adoráveis cabrinhas, e a resposta foi incrível. As pessoas se inscreviam o mais rápido que podiam. Imagine um estábulo aconchegante, cheio de cabrinhas fofinhas olhando para você com seus grandes olhos curiosos. Essas criaturas brincalhonas não só trazem alegria e companhia, mas também ajudam a aliviar o estresse e melhorar o humor. Pesquisas mostram que interagir com animais pode reduzir a pressão arterial e provocar uma sensação de felicidade. Não é surpresa quem consegue resistir à pelagem macia de uma cabrinha e ao seu suave balido. Na fazenda, os visitantes podiam aprender como cuidar das cabras enquanto desfrutavam de momentos agradáveis para abraços. Então, se você já sonhou com um dia cheio de alegria e risadas, cercado por cabrinhas brincalhonas, talvez seja hora de encontrar uma fazenda de cabras local e se juntar à diversão. Você sabia que o dragão de Komodo já foi uma lenda? Durante séculos, os habitantes das ilhas indonésias acreditavam que esse enorme lagarto era uma criatura mítica, como nas histórias. Esses incríveis seres que vivem em Komodo e em algumas outras ilhas eram frequentemente mencionados no folclore e nas narrativas dos nativos. Somente em 1912, o explorador holandês Anthony Hellman encontrou o lagarto e documentou sua existência, revelando ao mundo que o dragão de Komodo realmente existe. Com seu tamanho impressionante, dentes afiados e métodos de caça únicos, o dragão de Komodo chama a atenção de cientistas e amantes da vida selvagem. Essa gigantesca réptil pode crescer mais de 3 metros de comprimento e pesar cerca de 68 quilos, tornando-se o maior lagarto do mundo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essa criatura incrível, lembre-se de sua jornada de mito à realidade. Você não vai acreditar nesta lei estranha sobre fábricas de queijo. Em Illinois, existe uma lei curiosa que proíbe cochilar em fábricas de queijo. Embora isso possa parecer estranho, destaca como algumas regras podem surgir de práticas históricas ou preocupações de segurança. As fábricas de queijo, frequentemente cheias de atividade, exigem muita atenção para que o processo de produção ocorra de forma suave e segura. Cochilar no trabalho pode levar a acidentes ou estragos nos produtos, e é provavelmente por isso que essa lei foi criada. Imagine estar cercado de queijo delicioso, mas não poder tirar um cochilo. Embora isso possa parecer esquisito, essa lei mostra um lado único e às vezes engraçado da política regulatória. Essas leis nos lembram da cultura local e dos valores da comunidade que tornam cada estado único. Então, da próxima vez que você visitar Illinois, lembre-se de ficar atento e aproveitar o queijo sem dormir. Você sabia que a pipoca é ciência em ação?
Esse lanche divertido realmente explode, graças à ciência. Cada grão de pipoca tem uma casca dura e um pouco de umidade dentro. Quando você aquece os grãos, a umidade se transforma em vapor, criando pressão dentro do grão. À medida que a temperatura sobe, essa pressão aumenta até que o grão não consegue mais segurá-la. A cerca de 180 graus Celsius, ou 356 graus Fahrenheit, o grão estoura, virando do avesso e se transformando na pipoca fofinha que todos nós amamos. Essa rápida expansão dá à pipoca sua textura e forma únicas. A combinação de calor, umidade e pressão cria as condições perfeitas para esse espetáculo delicioso. Então, na próxima vez que você estiver assistindo a um filme com um balde de pipoca, lembre-se de que dentro desses grãos acontece um fascinante show científico. Da fazenda à tela, a pipoca não só nos diverte, mas também nos ensina sobre a mágica da culinária e a química por trás dela. Não é incrível como um lanche simples pode ser tão cientificamente interessante? Por que deixamos biscoitos para o Papai Noel? Essa linda tradição vem de um antigo costume holandês, onde as crianças deixavam comida e bebida para São Nicolau, no dia de sua festa, 6 de dezembro. Na Holanda, era uma forma de mostrar gratidão e respeito, na esperança de receber a benevolência de São Nicolau. Quando os imigrantes holandeses se estabeleceram na América, trouxeram essa prática tocante. Com o tempo, ela se transformou em um encantador ritual que conhecemos hoje: deixar leite e biscoitos para o Papai Noel na véspera de Natal. Não se trata apenas de gostosuras, isso representa o espírito de generosidade e bondade durante a temporada festiva. As crianças ansiosamente colocam seus biscoitos e um copo de leite na lareira, acreditando que o Papai Noel desfruta dessas delícias após uma longa noite de entrega de presentes. Esse simples gesto cria momentos inesquecíveis de alegria, expectativa e um pouco de magia para famílias ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você deixar biscoitos, pense em como essa tradição nos conecta com a história. Você vai se surpreender com a incrível pelagem do Husky. Os Huskies são cães impressionantes, conhecidos por suas espessas pelagens duplas que mantêm o calor em climas frios. Essa pelagem é composta por uma camada interna isolante, que retém o calor, e uma camada externa que protege contra condições adversas. Embora eles soltem um pouco de pelo ao longo do ano, 2 vezes por ano, ocorre uma troca significativa de pelagem, chamada de muda. Nesse período, é importante cuidar deles regularmente para lidar com os pelos espalhados pela casa. Futuros donos de Huskies devem estar preparados para esse cuidado, além das necessidades de atividade física desses filhotes enérgicos e brincalhões. Apesar de sua aparência bonita e personalidade amigável, cuidar de um Husky exige dedicação. Você está pronto para receber um amigo peludo em sua vida? Você sabia que a medula espinhal é uma via de comunicação? A medula espinhal tem um papel fundamental, transmitindo sinais entre o cérebro e o corpo. Imagine-a como uma superestrada para informações. Quando seu cérebro quer que você mova o braço ou sinta algo, ele envia mensagens pela medula espinhal. Essa estrutura faz parte do sistema nervoso central e é essencial para tudo, desde movimentos simples até pensamentos complexos. A medula espinhal não só controla o movimento, ela também transmite informações sensoriais. Por exemplo, quando você toca algo quente, os nervos sensoriais enviam uma mensagem para cima, pela medula espinhal, até o seu cérebro, que rapidamente interpreta a sensação e avisa você a retirar a mão. Além disso, a medula espinhal é dividida em seções, cada uma responsável por diferentes partes do corpo. Lesões nessa área podem interromper a transmissão de mensagens, afetando a mobilidade e a sensibilidade. Isso destaca a importância da medula espinhal na manutenção da rede de comunicação do corpo, permitindo que interajamos com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você se mover ou sentir algo, lembre-se de como a sua medula espinhal é importante. Difícil de acreditar, mas os lobos mudaram Yellowstone para sempre. Em 1995, o Parque Nacional Yellowstone recebeu novamente um importante predador, o lobo cinzento. O retorno deles causou uma transformação incrível no ecossistema. Antes da chegada dos lobos, a população de alces aumentou drasticamente, resultando em um grande desgaste da vegetação e prejudicando várias espécies de plantas. Com a presença dos lobos caçando alces, sua quantidade diminuiu, permitindo que jovens árvores e arbustos crescessem. Essa recuperação da vegetação melhorou o habitat para muitos animais, incluindo os castores, que dependem das árvores para construir represas.
quando os castores construíram mais represas, ajudaram a restaurar as margens dos rios, prevenindo a erosão e criando lagoas que beneficiaram diversas espécies da vida selvagem. A presença dos lobos até mudou o curso dos rios, mostrando o quão interconectada é a natureza. O retorno dos lobos ilustra o delicado equilíbrio nos ecossistemas e nos lembra que cada espécie desempenha um papel importante. Quem poderia imaginar que um único animal poderia causar tal efeito? Prepare-se para se surpreender com o episódio sobre escovação de dentes em Beka Monogatari. Em uma reviravolta inesperada, este popular anime dedica um episódio inteiro à arte de escovar os dentes. Os animadores se esforçaram ao máximo, estudando o complexo processo de escovação para apresentá-lo de forma dramática e envolvente. Você pode se perguntar como uma tarefa tão simples do dia a dia pode prender a atenção dos espectadores, mas a magia está nos detalhes. Este episódio mostra a criatividade na animação, transformando uma atividade comum em um espetáculo emocionante. Com efeitos visuais vibrantes e movimentos dinâmicos, os espectadores sentem o processo de escovação como se estivessem na própria banheiro. Beka Monogatari nos lembra que até os menores momentos podem ter um grande potencial narrativo, fazendo-nos olhar de forma diferente para as coisas cotidianas, que muitas vezes tomamos como garantidas. Você consegue imaginar assistir a uma aventura de escovação de dentes assim? O que realmente acontece quando a anatomia muda? Andreas Vesálio, um anatomista do Renascimento nascido em 1514, transformou nossa compreensão do corpo humano. Antes dele, muitos ensinamentos médicos se baseavam em obras de pensadores antigos como Galeno, que muitas vezes eram imprecisas. Vesálio realizou autópsias em corpos humanos, permitindo-lhe observar a anatomia de forma direta. Seu livro revolucionário sobre a estrutura do corpo humano, publicado em 1543, estava repleto de ilustrações detalhadas que mostravam a verdadeira estrutura dos músculos, ossos e órgãos. Este trabalho não apenas corrigiu muitos equívocos, mas também lançou as bases da anatomia e cirurgia modernas. Em vez de aceitar cegamente as crenças antigas, Vesálio incentivou o pensamento crítico e a observação, o que continua a inspirar estudantes de medicina até hoje. Seu legado prova que a curiosidade e a disposição para desafiar normas podem levar a conquistas incríveis na ciência. Incrível, mas é verdade, Laika entrou para a história. Em 1957, a cadela Laika foi o primeiro animal a orbitar a Terra a bordo do satélite Sputnik II, um marco na programação espacial soviética. Laika era uma cadela de rua de Moscovo, escolhida por seu tamanho pequeno e temperamento calmo. Essa corajosa cadelinha foi ao espaço em 3 de novembro de 1957, em uma missão para estudar os efeitos das viagens espaciais nos seres vivos. Embora Laika não tenha sobrevivido ao voo, sua missão forneceu informações valiosas que abriram caminho para as viagens espaciais humanas. A missão atraiu a atenção do mundo todo, pois se tornou um importante marco na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O legado de Laika é um poderoso lembrete dos sacrifícios feitos em nome da ciência. Hoje, honramos sua coragem e o papel fundamental que desempenhou na ampliação do nosso entendimento sobre viagens espaciais. Como isso influenciou nossas viagens modernas além da Terra. Prepare-se para se surpreender com o Old House 76. Este estabelecimento histórico, construído em 1668, em Tappan, Nova York, é o bar mais antigo do continente americano. Imagine-se saboreando sua bebida favorita em um lugar onde, ao longo de mais de 350 anos, muitas histórias aconteceram. Originalmente uma parada para carruagens de correio, o Old House 76 se tornou uma parte importante da comunidade, recebendo tanto viajantes quanto moradores locais. Este edifício incrível não só tem uma rica história, mas também está ligado à Revolução Americana. Foi aqui que o general George Washington se encontrou com suas tropas durante a guerra. O bar é adornado com charmosas vigas de madeira e decoração de antiguidade, criando uma atmosfera acolhedora, onde você pode sentir o peso da história ao seu redor. Os visitantes frequentemente compartilham histórias sobre encontros com fantasmas, o que dá ao Old House 76 um toque especial de mistério. Portanto, se você ama história ou está apenas em busca de um lugar único para relaxar, este bar oferece um delicioso sabor do passado americano. Você está pronto para entrar na história? O tigre de Bengala não é apenas um símbolo de beleza, ele é também a maior espécie de tigre do mundo entre as fêmeas.
Esses magníficos animais que vivem no subcontinente indiano podem pesar até 250 quilos e medir mais de 3 metros do focinho à cauda. Ao contrário de outras espécies de tigres, os tigres de Bengala são conhecidos por sua pelagem laranja vibrante, com listras pretas marcantes, que os ajudam a se camuflar perfeitamente na floresta. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat e à caça ilegal. Para proteger a natureza, especialistas estão se esforçando para preservar seu habitat e aumentar a conscientização sobre seus problemas. Cada tigre de Bengala desempenha um papel importante em seu ecossistema, mantendo o equilíbrio da natureza. Então, por que devemos nos importar com eles? Ao proteger os tigres de Bengala, também salvaguardamos muitas outras espécies que vivem em seu ambiente, garantindo um planeta saudável para as futuras gerações. O que realmente inspira jovens golfistas como Michelle? Com apenas 20 anos, Michelle fez história ao se tornar a mais jovem jogadora a se qualificar para um grande torneio de golfe. Essa conquista impressionante destaca não apenas seu talento incrível, mas também sua forte determinação em um esporte tradicionalmente dominado por jogadores mais experientes. Começando sua jornada desde cedo, Michelle enfrentou os desafios de treinos rigorosos e competições, o que alimentou sua paixão pelo jogo. Sua dedicação em aprimorar seu golpe e melhorar suas habilidades no campo inspirou muitos jovens golfistas ao redor do mundo. A história de Michelle prova que idade é apenas um número quando se trata de realizar sonhos. Ela nos ensina que trabalho duro e determinação podem quebrar barreiras, abrindo portas para jovens atletas em todos os lugares. Quais desafios ela superará à medida que sua carreira avança? Você vai se surpreender ao saber que hipopótamos têm mordidas poderosas. O hipopótamo tem a mordida mais forte entre os mamíferos, exercendo uma pressão de cerca de 800 quilos por polegada quadrada. Essa mordida poderosa não serve apenas para mostrar força, é vital para a sua sobrevivência. Hipopótamos se alimentam principalmente de grama, mas quando se sentem ameaçados, suas mandíbulas fortes podem facilmente esmagar ossos, por isso são frequentemente considerados um dos animais mais perigosos da África. Apesar de seu grande tamanho e aparência tranquila, eles podem ser incrivelmente agressivos, especialmente ao defender seu território ou filhotes. Hipopótamos podem correr surpreendentemente rápido em terra e são nadadores fortes na água, tornando-os adversários temíveis. Sua mordida impressionante mostra que não é apenas o tamanho, mas também a força que torna um animal realmente poderoso. Então, da próxima vez que você pensar em músculos, lembre-se do hipopótamo. Quais outras surpresas a natureza nos reserva? Você ouviu sobre o meteorito que atingiu um Chevy Malibu? Em 1992, aconteceu um evento incrível em Nova York, quando um meteorito atingiu um Chevy Malibu estacionado. Esse caso se tornou um dos mais famosos na história dos meteoritos. O meteorito, que veio do cinturão de asteroides, pesava cerca de 12 quilos e perfurou o teto do carro. Testemunhas descreveram o evento com surpresa e entusiasmo, enquanto pedaços do meteorito se espalhavam ao redor. Cientistas rapidamente se interessaram, pois podiam estudar a rocha para aprender mais sobre o início do sistema solar. Após a queda, o Chevy Malibu se tornou um objeto único na história, mostrando uma rara interação entre lixo espacial e objetos do dia a dia. As pessoas costumam se perguntar com que frequência meteoritos caem na Terra, e a verdade é que eles caem o tempo todo, mas a maioria é muito pequena para ser notada. O incidente com o Malibu nos lembra que compartilhamos nosso planeta com restos do espaço, tornando o cosmos menos distante e mais conectado à nossa vida cotidiana. Acredite ou não, Tóquio tem ilhas artificiais incríveis. Uma das mais famosas é Odaiba, um vibrante centro de entretenimento que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Aqui você pode visitar o shopping Tokyo Plaza, que oferece de tudo, desde roupas da moda até eletrônicos. Mas Odaiba não é só compras. Lá está a famosa estátua do Gundam em tamanho real, muito popular entre os fãs de anime. Para uma experiência realmente única, você pode visitar o Museu Digital Team Lab Borderless, onde arte e tecnologia se unem, criando exposições imersivas impressionantes que encantam os sentidos. Ao explorar esta ilha dinâmica, você encontrará muitas atrações, incluindo arquitetura futurista e lindas vistas da orla. Odaiba é o lugar perfeito para um dia de diversão, relaxamento e aventura, e é uma parada obrigatória quando você estiver em Tóquio. O que você vai descobrir lá? Pouca gente sabe, mas a IKEA tem um segredo.
Se você gosta de móveis estilosos e design inteligente, pode se surpreender ao saber que o nome IKEA é, na verdade, uma sigla. Ele é formado pelas iniciais do fundador Ingvar Kamprad, pelo nome da sua fazenda de infância, Älmtarid, e pela cidade natal, Agunnaryd, na Suécia. Essa abordagem pessoal dá à marca uma história única, que a conecta profundamente às suas raízes. Ingvar Kamprad fundou a IKEA quando tinha apenas 17 anos, vendendo de tudo, desde canetas até carteiras, antes de começar a vender móveis na década de 1940. A ideia era simples: criar produtos funcionais e acessíveis para o lar, que agradassem a todos. Esse começo modesto reflete a visão de Kamprad de tornar a vida estilosa acessível a todos. Então, da próxima vez que você for às compras na IKEA, lembre-se de que cada detalhe dos móveis carrega um pedaço da história sueca. Você sabia que Bruxelas é o coração da Europa? Essa cidade, localizada na Bélgica, é muito importante como centro das principais instituições da União Europeia. A Comissão Europeia, que propõe novas leis e supervisiona a implementação das políticas da UE, está aqui. Perto dali está o Parlamento Europeu, onde representantes de todos os países membros se reúnem para discutir e tomar decisões importantes que afetam a vida de milhões de pessoas. Também fica aqui o Conselho da União Europeia, que desempenha um papel crucial na formulação de políticas que definem o futuro da Europa. Além disso, Bruxelas é a sede da OTAN, uma aliança que fortalece a segurança e a cooperação entre os países do Atlântico. Essa combinação única de poder político e cooperação internacional torna Bruxelas não apenas uma cidade interessante para explorar, mas também um importante ator nos assuntos globais. As ruas estão cheias de história e significado, enquanto líderes se reúnem para discutir os desafios e oportunidades que a Europa e o mundo enfrentam. Não é emocionante como uma única cidade pode ter tanto impacto? Prepare-se para se surpreender com os elefantes artistas. Em algumas partes da Ásia, esses incríveis elefantes mostram seus talentos artísticos inesperados, segurando pincéis com suas trombas. Com treinamento, eles demonstram uma inteligência impressionante, criando desde formas simples até imagens complexas e reconhecíveis. Assistir eles pintando é um verdadeiro espetáculo. Eles se movem graciosamente, trazendo cores à vida, controlando o pincel com precisão surpreendente. Esse talento destaca não apenas sua habilidade motora fina, mas também sua criatividade e capacidade de aprender tarefas complexas. A conexão entre treinadores e elefantes é muito importante, pois exige paciência e respeito mútuo. Esses elefantes artistas desafiam nossa compreensão da inteligência animal e nos lembram que a criatividade não é apenas uma qualidade humana. Você já viu um elefante pintando? Você sabia que o caixa eletrônico mais remoto do mundo, operado pelo Wells Fargo, está na Antártica? Esse caixa eletrônico único atende cerca de 1.200 moradores da estação americana McMurdo, um importante centro de pesquisa na costa do continente gelado. Apesar do clima frio, esse caixa eletrônico é um recurso essencial para os pesquisadores e funcionários que vivem e trabalham em um lugar tão isolado. Quando a temperatura externa pode cair muito abaixo de zero, é difícil conseguir dinheiro, mas o caixa eletrônico oferece uma solução prática. Ele permite que as pessoas gerenciem suas finanças sem precisar viajar longas distâncias. Imagine viver em um lugar onde o banco mais próximo está a milhares de milhas. Esse caixa eletrônico incomum mostra como a tecnologia pode superar distâncias, mesmo nas condições mais extremas. Não é incrível que alguém possa sacar dinheiro em um país de gelo e pinguins? Prepare-se para se surpreender com a energia que seu cérebro gasta. Seu cérebro não é apenas um órgão. É uma máquina incrível que queima calorias. Em média, o cérebro humano consome cerca de 500 calorias por dia, mesmo quando você está apenas sentado em silêncio ou pensando profundamente. Esse consumo de energia é necessário para manter várias funções do cérebro, incluindo o controle dos pensamentos, movimentos e emoções. Curiosamente, períodos de pensamento intenso não aumentam a quantidade de calorias queimadas. As funções básicas do cérebro já exigem muita energia. Esse fato surpreendente significa que seu cérebro usa cerca de 20% de todas as calorias do seu corpo, embora represente apenas 2% do seu peso. Não é de se admirar que nos sintamos mentalmente cansados após longos períodos de concentração. Nosso cérebro está trabalhando ativamente. Então, da próxima vez que você estiver se preparando para um exame ou participando de uma tempestade de ideias, lembre-se de que seu cérebro queima energia como um pequeno fogão na sua cabeça.
Não é incrível quanto esforço é necessário para nossos pensamentos? Você ouviu falar sobre telômeros e seu papel fascinante no envelhecimento? Telômeros são estruturas incríveis nas extremidades dos nossos cromossomos, que funcionam como capas protetoras, preservando nossa informação genética. Imagine-os como as pontas plásticas dos cadarços, que evitam que eles se desfaçam. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos, perdendo gradualmente parte de sua proteção. Esse encurtamento é um fator-chave que contribui para o envelhecimento a nível celular. Quando os telômeros se tornam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir e pode até parar de funcionar corretamente, o que está ligado a doenças relacionadas à idade. Cientistas que estudam telômeros estão investigando possíveis conexões com longevidade e saúde. Será que um dia poderemos encontrar maneiras de manter o comprimento dos telômeros e retardar o envelhecimento? Ao aprender mais sobre essas pequenas estruturas, podemos descobrir os segredos de uma vida longa e saudável. Portanto, da próxima vez que você pensar em envelhecimento, lembre-se de que não se trata apenas de rugas. Também está relacionado ao que acontece dentro de suas células. O que realmente atrai turistas ao Cazaquistão? Após o sucesso inesperado do filme Borat, o turismo no Cazaquistão disparou e o número de visitantes aumentou 10 vezes. Esta comédia inusitada com Sacha Baron Cohen mostrou o país de uma forma única e inesquecível. Muitas pessoas interessadas na representação do Cazaquistão no filme partiram para explorar suas vastas paisagens, rica cultura e calorosa hospitalidade. O súbito aumento de turistas trouxe não apenas alegria, mas também oportunidades econômicas para os negócios locais. Na verdade, o governo até agradeceu a Cohen por ajudar a apresentar o Cazaquistão no cenário mundial. O filme despertou interesse pela história do país, suas tradições e deliciosa culinária, tornando o Cazaquistão um destino popular para viajantes curiosos. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sobre o Borat, lembre-se do impacto positivo que ele teve no país, que busca compartilhar seu verdadeiro rosto com o mundo. Incrível, mas é verdade. Véus de noiva podem ter esse comprimento. Em 2018, Maria Paraschiva fez história ao entrar para o Guinness com o véu de noiva mais longo, medindo impressionantes 22.843 pés, o que equivale a cerca de 63,5 campos de futebol. Imagine como ele esvoaçava atrás dela nesse dia especial. Esse véu deslumbrante foi não apenas um acessório marcante, mas também um símbolo de dedicação e criatividade, já que uma equipe de pessoas foi necessária para lidar com esse comprimento impressionante. Maria usou o véu em seu casamento na Romênia, tornando o evento verdadeiramente inesquecível. O véu, adornado com padrões complexos, simboliza a beleza e as tradições dos casamentos ao redor do mundo. E o recorde nos lembra que o amor pode inspirar ações surpreendentes. Você já imaginou como seria andar pelo corredor com um véu tão longo? É uma combinação fantástica de imaginação e paixão, criando uma história maravilhosa que inspira casais em todos os lugares. Vamos entender o problema do dedo do texto. Essa condição moderna se tornou comum, já que dependemos cada vez mais dos smartphones para nos comunicar. O dedo do texto, também conhecido como tenossinovite de de Quervain, surge devido a movimentos repetitivos ao digitar, rolar e tocar em telas pequenas, o que pode causar dor ou inchaço na base do polegar. Como enviamos mensagens mais do que nunca, muitos enfrentam desconforto que dificulta tarefas do dia a dia. Os tendões que controlam o movimento do polegar ficam irritados, às vezes causando dor aguda ao segurar objetos. Adolescentes e adultos ocupados podem sofrer com esse problema, e muitos começam a se perguntar se seus hábitos de digitação estão causando danos a longo prazo. Fazer pausas, usar comandos de voz e exercícios para as mãos podem ajudar a aliviar os sintomas. Portanto, ao enviar sua próxima mensagem, lembre-se, seus dedos também precisam de atenção. E se eu disser que o nome Messi está proibido? Em Rosário, Argentina, onde nasceu a lenda do futebol Lionel Messi, existe uma regra em comum que proíbe os pais de nomear seus filhos em homenagem a ele. Essa medida foi adotada para honrar o legado do famoso atleta, evitando a criação de uma onda de crianças com o mesmo nome. As autoridades locais querem evitar confusões e garantir que Messi permaneça uma figura única no mundo do esporte. Como resultado, os pais em Rosário, mesmo os fãs mais dedicados, precisam ser criativos ao escolher nomes para seus pequenos. Essa política interessante
destaca o quanto a carreira de Messi foi significativa, não apenas em campo, mas também em sua cidade natal, onde seu nome tem um significado especial. No entanto, isso levanta questões sobre identidade e legado. O nome de uma celebridade deve ser inacessível para as futuras gerações?